Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Emoções a Serviço da Vida. E nessa semana nós temos convidadas, ou seja, é um podcast porção dobrada. Essa é a Semana Internacional da Pessoa com Deficiência e eu tô com duas pessoas muito especiais aqui nesse episódio de hoje. A minha amiga da vida inteira, Luciana Albuquerque, e a Vânia, que é uma pessoa que eu também conheço há muitos anos, já foi minha paciente há um tempo atrás, num projeto que eu fiz de atender pessoas que estavam entrando na vida de deficiente, né? Porque uma coisa é quando você nasce com a deficiência, outra coisa é quando você adquire uma deficiência ao longo da sua vida. E aí, alguns anos atrás, eu tinha um projeto de atender essas pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco, né, fazendo menção ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas vamos falar um pouco sobre a pessoa com deficiência e todas as interferências emocionais que isso pode gerar e como colocar as emoções a serviço da vida, mesmo com limitações. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu também tenho uma deficiência. Eu nasci sem a visão de um olho. E isso me trouxe prejuízos e ganhos ao longo da nossa história. Porque tudo aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos faz parte do nosso propósito, da nossa missão e do nosso destino. Luciana e Vânia, sejam muito bem-vindas ao podcast Obrigada. Emoções a Serviço da Vida. É um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Muito obrigada, o prazer é meu. É sempre bom estar com vocês, sempre bom falar de tudo isso que a gente vivencia, né? E eu agradeço pelo convite. Também fico muito grata e me sinto honrada pelo convite. É muito bom estar nesse podcast, sempre falando sobre saúde mental. Eu tenho acompanhado você, por mais que nós sejamos amigas e eu te conheço muito bem, ainda assim eu acompanho todos os podcasts e eu acho assim, sensacional o seu trabalho. Quantos anos, Luciana, que a gente se conhece? 20 anos, né? Eu acho, ou mais. Para, Gabriel. Mas eu tinha 2 anos de idade na época. Faz 21, 22 anos, né? Eu tava nascendo. Eu conheci a Luciana no Instituto de Pessoas com Deficiência. Eu fui fazer um projeto lá, eu trabalhava no call center e a gente precisava contratar pessoas com deficiência. Eu fui dar um curso lá e assim foi que eu conheci a Luciana. Luciana, você já nasceu com uma deficiência? Como é que foi? Conta um pouco pra gente. Eu tenho uma patologia chamada atrofia muscular espinhal. Ela é oriunda, né, de uma incompatibilidade genética de genes entre os meus pais. Então, 70% dos filhos que eles tivessem juntos iriam nascer com essa patologia. Inclusive, eu tenho uma irmã também que tem atrofia muscular espinhal, é conhecida como AME, ela está bem divulgada ultimamente, e ela atinge toda a musculatura do corpo, fazendo com que paralise gradativamente. Ela chega no momento que ela fica estável, então ela para de piorar, e aí eu consigo levar uma vida normal, ainda assim, com essa patologia. Tem vários tipos, na verdade tem 3 tipos, tipo 1, 2 e 3. A minha é o intermediário, que é o tipo 2, né, que eu não consigo andar, mas consigo sentar. E, enfim, é isso, resumindo. Lu, você nunca andou, né? Não, nunca dei Você chegou a engatear Sim, quando era pequena, né? Engateava, eu conseguia andar de joelhos, né? Então, eu fingia que eu estava andando de joelhos. Cheguei a ficar em pé, mas não consegui dar o primeiro passo, nem apoiada. Mas consegui levar uma infância, mesmo com as dificuldades, eu consegui levar uma infância bem divertida. Vânia, como é que foi a sua deficiência, né? Como é que aconteceu? Eu sei, mas conta aí para todo mundo, né? Então, no meu caso, eu estava num show, eu peguei uma carona com um ex-namorado meu, e antes de eu descer do carro, chegou um rapaz atirando no meu carro. No carro que eu estava de carona, na verdade. E eu levei o tiro, o primeiro tiro, já fiquei cadeirante na hora. Na hora eu perdi os movimentos das pernas, aí eu olhava assim para o assoalho do carro, eu via meus pés lá, mas eu sentia o meu corpo da altura do painel, como se eu estivesse saindo. E aí, a partir dali, eu já sabia que eu tinha ficado paralítica. Vânia, você tinha quantos anos quando aconteceu esse incidente? incidente? 30 anos. Então, você teve sempre a vida normal, Sim. Malhava. Como é que era, Vânia? Minha rotina era de trabalho, né? Meu filho já tinha 10 anos na época. Era trabalho, academia e pegar ele na escola. Então, a minha vida era para ele e a dele era para mim. Então, a gente fazia muitas coisas juntos, né? E aí, assim, eu estava numa fase muito boa com meu filho. Ele estava com 10 anos, era meu parceirinho. Eu estava separada na época. Então, para mim, foi um baque. E para ele também foi um baque muito grande, né? Vânia, como é que foi, né? Porque uma coisa é quando a gente nasce, né, Lu? Porque, por exemplo, eu nunca enxerguei.
Eu e a Lu até brinca quando as pessoas perguntam se a gente tem desejo, né, de voltar a andar, voltar a enxergar. A gente tem tanto desejo que esse tá lá embaixo, né? Verdade. Né, Lu? Muito E as pessoas até verdade. não acreditam, assim, mas a gente nunca soube o que é ter. Eu nunca enxerguei dos meus 2 olhos, eu nunca soube o que é algumas coisas que as pessoas que nascem, né, com a visão dos 2 olhos têm. A Luciana nunca soube o que é andar. Então, cognitivamente, o nosso cérebro, ele se acostuma, né? É igual quando a gente vai dirigir, o caminho, a primeira vez, ele parece mais longe. Quando você pega aquele caminho todo dia, o cérebro faz com que aquela informação pareça que aquele caminho é mais perto. Então, a gente literalmente acostumou a viver com limitações. Só que você não, Vânia. Como é que foi Não. isso? E até hoje eu não acostumei. A gente aceita porque a opção que a gente tem é aceitar. Mas até hoje eu não acostumei. Até hoje eu ainda sonho com um dia eu poder voltar a andar, fazer tudo que eu fazia antes, né? Eu assim, para mim no início foi não foi difícil, porque eu pedi muito a Deus para eu ficar viva, né? Meu filho tinha 10 anos, eu fiquei com medo de morrer. Então, assim, quando eu fui para o hospital, chegando lá, já perguntei para o médico, falei, doutor, qual a probabilidade de eu ficar sem andar? E aí foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. E ele falou assim, você tem grande chance de ficar sem andar. Pronto. E aí eu capotei porque eu estava à base de morfina, né? Então, assim, a princípio eu aceitei aquela condição porque eu pedi para ficar viva. Mas depois de 1 ano e meio foi que eu adoeci pelo fato da dependência das pessoas, pelo fato de não conseguir fazer tudo que eu fazia antes, que eu era muito independente. Então, assim, não é fácil. Eu acredito que para vocês também não seja, assim, tão difícil quanto é pra gente, mas acredito que vocês ainda passam por algumas coisas que você fala, poxa, né, Luciana, no seu caso, que é cadeirante, eu acredito que seja muito difícil pra Luciana também, mas pra gente que já teve uma vida, eu, por exemplo, tive 30 anos fazendo tudo, né, tudo certo, da forma que eu gostava antes, e perder isso é muito difícil. É porque, na verdade, você viveu o processo inverso que eu e a Luciana viveu. Porque a gente tinha muitas limitações e a gente aprendeu a ter mais autonomia. Hoje eu tenho muita autonomia, né? Eu lembro quando eu era pequena eu caía muito, né? Porque eu não tinha noção das coisas. Demorei para ser alfabetizada, enfim. A Luciana tinha muito mais limitações quando eu a conheci, há 20 anos atrás, do que ela tem hoje. Porque, na verdade, a gente vem num processo de ganhar autonomia. As tecnologias assistivas, né? A nossa própria maturidade emocional, dinheiro, tudo isso dá mais autonomia. Então, a gente viveu um processo inverso ao seu, né? Você perdeu a autonomia que você tinha e a gente ganhou autonomia ao longo do processo. Lu, essa questão de ganhar autonomia, né? Eu lembro quando eu te conheci, você estava na sua primeira faculdade. Gente, a Luciana tem 2 faculdades. Ela já passou em 12 concursos públicos e hoje ela é servidora pública do TJ, né, que é o Tribunal de Justiça. Ela é bem inteligentinha. E quando eu te conheci na época, Lu, você morava com seus pais, você não saía, você tinha menos mobilidade do que você tem hoje. Você foi ganhando mobilidade. Como é que foi isso? Porque foi o inverso da Vânia, né? Ela perdeu a mobilidade que ela tinha, né? Esse direito de ir e vir, essa mobilidade geográfica, de fazer escolhas, né? Hoje, quando eu e a Luciana vai sair, a gente pensa, o lugar é acessível, tem rampa, como é que é esse hotel? Vamos viajar para tal lugar, esse lugar cabe cadeirante? Você não, você nunca viveu isso, né? Então, a Luciana sempre viveu isso. Como é que foi isso, Luciana? Foi um estalar, né, de dedos para mim, porque eu, na verdade, eu vivia, como você disse, uma vida muito restrita. Eu tinha a minha mobilidade era muito restrita em relação a sair para lugares, a estar com pessoas, por conta da dificuldade financeira que eu tinha. Eu dependia extremamente do meu pai, financeiramente, dos meus pais, e então nem sempre eles podiam me dar o que eu precisava. Então, assim, muitas coisas que eu deixei de viver na minha juventude, lá na época dos 20 anos de idade, que você vivia ali saindo e tal, por uma coisa ou para outra, para viver hoje. Porque hoje, sim, eu tenho autonomia financeira, então eu tenho poder de decisão. Eu posso, eu quero ir em tal barzinho, vou, quero ir em tal restaurante, vou, quero ir na casa de fulano, vou. Porque hoje eu tenho essa autonomia financeira que me dá a liberdade de sair para os lugares que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, né? Então, assim, hoje eu tenho uma vida bem mais tranquila, né, entre aspas, não diminuindo as dificuldades que eu ainda tenho, físicas, a minha dependência física, mas eu tenho uma vida que eu posso dizer normal. Funcional, né? Funcional, de isso. Perto ninguém é normal, não pode chegar muito perto, não. De perto ninguém é normal, não dá para chegar muito perto. Lu, mas
eu lembro de N histórias que você me contou, porque hoje, o que eu vejo, assim, claramente, a gente está aí no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a militar na causa da pessoa com deficiência, eu lembro que eu participei da construção do Decreto 5296, eu me sinto quase que um andino falando isso, né? Mas hoje as políticas de inclusão são muito melhores do que antes. O primeiro contrato de Libras aqui de Brasília, do Senado Federal, foi eu que escrevi. Eu lembro que eu já briguei com a faculdade porque ela queria cobrar mais de surdo para ter intérprete. Hoje a gente não tem mais esse problema. Exatamente. Então, Lu, você viveu um tempo onde também era muito difícil ser deficiente, né? Sim. Onde deficiente era tipo... falta de acessibilidade, o preconceito. Então, eu passei na pele muitas situações adversas que quiseram me parar, né? E mesmo assim, eu não parei. A sociedade, há 10, 15 anos atrás, ela não tinha essas informações que hoje tem pelas redes sociais, né, como Instagram, TikTok, que vem falando muito sobre a pessoa com deficiência e trazendo muitas questões a respeito do assunto que faz abrir a mente das pessoas. Então, eu posso dizer hoje que o preconceito existe, mas ele tem diminuído gradativamente. A questão da acessibilidade também tem melhorado muito, a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade atitudinal nas empresas, instituições públicas, enfim. Eu vivi, eu posso dizer que eu vivi, não sou velha, gente, tá? Não sou velha, mas eu sou vivida. Mas eu tive experiências, né, nas duas fases, né? Essa fase mais restrita, como agora que nós temos mais direitos garantidos, até mesmo com a lei brasileira de inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio realmente para quebrar paradigmas hoje no Brasil. Vânia, você já viveu alguma situação de preconceito? Já vivi. Essa situação foi bem chata dentro da academia, inclusive. Além de muitas pessoas reclamarem porque eu preciso da ajuda de um professor, isso daí eu tiro de letra, né? Para mim não me importa. Normalmente são as mulheres que reclamam, que tá dando atenção e que eu preciso pagar um personal. Mas teve uma situação em que eu fiquei muito chateada, inclusive foi um senhor, eu estacionei na vaga, PCD, ele colocou uma moto do lado e ele começou a reclamar na recepção, porque eu fui pedir para tirar a moto para eu poder abrir a porta do meu carro, que ele passou naquela faixa, listrado do lado. Só que ele não ficou satisfeito em só reclamar comigo, da questão reclamar de mim na questão da vaga, porque eu pedi que era meu direito. Ele ficou tão insatisfeito, que ele foi reclamar da minha pessoa dentro da academia. Falou que eu era uma folgada, que eu precisava de personal, que se eu quisesse malhar daquele jeito, não era para eu estar lá, e que ele ia sair da academia, eu não posso falar o palavrão, mas que ele não malhava com PU, né, esse nome, e deficientes. E aí ele saiu da academia pelo fato de eu estar lá dentro da academia. Essa foi a situação mais constrangedora que eu passei, porque ele falou em tom alto na recepção, então a academia inteira ouviu ele falando de mim dessa forma. Então, assim, as pessoas, elas realmente não estão preparadas ainda para a pessoa com deficiência estar no mesmo local que elas, sabe, fazer as mesmas coisas. Eu acho que, de uma certa forma, eu que estou dentro da academia, eu atinjo de uma forma boa, mas também de uma forma negativa algumas pessoas, pela minha força, pela minha dedicação, que muitos deles não têm, às vezes. Aí fica naquela frustração de ver eu indo para a academia todos os dias, treinando todos os dias, e eles não têm a mesma força que a gente tem, praticamente, né? Porque para a gente é tudo mais complicado, mas a gente está indo, a gente está lá fazendo o que a gente tem que fazer. Vânia, num período da sua vida, né, você falou que adoeceu 1 ano e meio depois, né? Que eu acho que foi bem na época que eu comecei a te atender. Exatamente. E o que foi? Então, você saiu do sobrevivi, né, do uau, tô viva, mas o que você acha que te levou para esse adoecimento emocional mesmo? Porque durante muito tempo, a gente tinha uma associação, inclusive isso é histórico, né? Na Roma Antiga, existia a lei das 12 tábuas, onde uma pessoa que nascia com deficiência, os pais eram autorizados a jogar essa pessoa do alto Taigueto, que era um monte alto. Então, eles podiam matar essa criança. E ainda hoje, em muitas tribos indígenas, a pessoa que nasce com alguma deficiência, os pais são autorizados a matar essa criança. E quando a gente foi lá para as questões religiosas, os religiosos entendiam que a pessoa que nascia com deficiência, ela não podia ter acesso aos serviços religiosos porque ela tinha ali uma carga de pecado. Então a gente vem de anos de segregação. Tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né, a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não é uma festa. Na verdade, é uma luta de garantia de direitos básicos, como o direito da vida. Porque há alguns anos atrás, e ainda hoje em algumas comunidades,
as pessoas com deficiência, elas podem ser mortas, né? Como a Vânia mencionou, que viveu aí na academia, que o cara quase falou, né? Se mata porque você não pode estar aqui. Exatamente. O que você acha que emocionalmente te adoeceu nesse processo do sobrevivi, tô viva, né? Para esse gargalo do quero morrer? O que acontece é que eu morava só, né? Aí eu tive que voltar para casa da minha mãe. Então, estando na casa da minha mãe, eu já perdi total privacidade e liberdade que eu tinha na minha casa. Aí já foi um ponto, só que não era tanto assim ainda. E na questão de depender das pessoas para tudo, eu precisava de ajuda para tomar banho, eu precisava de pessoas para lavar o meu cabelo, eu precisava, se eu quisesse sair, eu tinha que alguém dirigir o meu próprio carro. Então tudo isso foi meio que me adoecendo, eu fui perdendo, eu fui tendo noção da minha independência, estava ainda assim, ó, sabe? Aquilo mexeu muito comigo. Não foi o fato de eu estar numa cadeira que me adoeceu, foi o fato da dependência das pessoas. E o que acontece, não sei se aconteceu com você, Luciana, acho que não, porque você já nasceu assim. A questão do preconceito, ele começa com a gente mesmo. Então, eu tinha um certo preconceito com a minha situação. E aí juntou isso com a falta da independência, eu adoeci. Eu falei, eu não quero mais continuar com essa vida desse jeito. Mesmo eu tendo pedido para Deus, assim, para me dar uma segunda chance de vida, naquele momento, eu quis desistir, sim. E foi mais por conta disso. E você deprimiu? Sim. Sim, eu ficava só dentro de um quarto, não queria saber de nada, era luz desligada. Por mim, eu nem acordava. Por mim, eu fiquei quase 1 ano e 4 meses, assim, mais ou menos, até quando eu comecei a você me atender, né, no caso. Eu lembro que você nem dirigia, né? Não dirigia. Você estava mais gordinha. E muito mais. Muito mais. Daí você tira também, porque assim, eu sempre gostei de malhar, eu sempre fui pra academia, aí você se vê sem nada. Até as minhas roupas, quando eu olhava dentro do guarda-roupa, eu tive que vender todas. Eu vendi, nem doei, eu falei, vou vender e comprar algo que me sirva, porque eu não vou malhar mais. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Mexe com a nossa autoestima, mexe com tudo isso, exatamente. E é um luto, né? Morreu uma Vânia para nascer outra Vânia. E aí a gente tem alguns sintomas clássicos da depressão, né? Isolamento social, perda de prazer por coisas que antes davam prazer, perda de mobilidade, né? Essa dificuldade de sair do quarto, essa vontade de não fazer nada, o desespero, a desesperança, se sentir desamparado. Isso são sintomas clássicos da depressão, mas isso também pode levar a pessoa à tentativa de autoextermínio. Como é que foi, Vânia, isso para você? Então, quando eu comecei o atendimento com você, eu fui tentando entender tudo aquilo. Na verdade, você fazia eu entender, né? Só que eu não queria. Essa era a questão. Eu chegava em casa e falava assim, eu não vou voltar mais para terapia, porque aquilo não vai funcionar para mim, eu não quero saber dela falando aquilo que eu tenho que aceitar, não dá, era muito engraçado, você precisava ver. E aí eu séria, né, no atendimento com ela, séria, não, tudo bem, chegava em casa, eu chorava, eu falava, não quero mais. Porque ela confronta, né? Ela confronta, e ser confrontada já tá doendo a situação que a gente tá vivendo. E aí ser confrontada... E ela ainda fala que o problema é meu, né? Aí você fala, que eu que tenho que resolver, eu quero reclamar. E justamente... Falei, não quero mais voltar, mas mesmo assim, eu ainda continuei, graças a Deus eu continuei com você, porque foi você que fez eu ter um entendimento que eu tentei suicídio, né? Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo, tá doendo demais, eu não vou recuperar mais, porque o que acontece? Logo no início da lesão, minha primeira cadeira que eu tive foi emprestada, e eu falei, eu não vou usar nem 4 meses. Então, na minha cabeça, não ia durar. Sabe? Então, quando você se vê há mais de 1 ano, na mesma situação, nada muda, você ainda é dependente de todo mundo, eu falei, eu não quero mais, aquilo me doía de uma forma tão grande, que eu falava assim, Deus, eu não quero mais nem acordar. Eu tava brincando, você pode me levar. Tipo isso. Eu pedi pra ficar viva, não, pode me levar. E aí, naquele momento, eu falei, eu quero dormir por 3 dias. Então, depois que eu tive a consulta que você falou pra mim, Vânia, isso não foi só um refúgio, não lembro a palavra que você me falou. Mas você tinha muito comportamento de risco, né? Isso. Você fazia uso, né, irregular de medicação. Exatamente. E aí, falei assim, gente, eu quero só acabar com isso que eu tô sentindo, eu quero dormir 3 dias, mas quem em sã consciência quer dormir 3 dias e achar que vai acordar e tá tudo bem, né? Então, foi através da terapia que eu descobri que realmente eu tinha tido, era uma tentativa de suicídio, não só um descansinho, um pouco, de 3 dias, um descanso básico. São os comportamentos de risco, né? Quando a gente começa a querer, de fato, desistir da vida porque não sabe mais como lidar. O livro 4 Eixos de Cuidado, eu falo que ele nasceu tem alguns meses, né? Mas ele é fruto de mais de 15 anos de experiência prática mesmo com as questões que envolvem o eixo biológico, o eixo psicológico, o eixo social e a nossa espiritualidade.
E você é uma prova viva disso, né, Vânia? Porque é claro que as questões emocionais, né, e biológicas, até você aceitar a medicação demorou um pouco, você fazia uso irregular de medicação, né? Então teve toda a questão de cuidar disso, mas quando você também recuperou a sua fé, né? E a fé aqui a gente está falando de expectativa de futuro, né? Quando você recuperou a sua fé, foi tirar sua carteira de habilitação, voltar a cuidar do corpo. Você consegue lembrar desse processo? Consigo sim. Inclusive, na noite em que eu tentei, né? Que eu tomei alguns remédios, naquele dia eu tive plena consciência de que se eu não fizesse nada por mim, ninguém faria. Que foi quando o remédio não fez o efeito, que eu achei que ia fazer nem para dormir, gente, eu não descansei, foi impressionante. Deus é muito bom, porque é assim que acontece, né? Eu passei muito mal, e dentro do banheiro, tomando um banho, eu chorei como eu nunca tinha chorado durante aquele período todo, e eu nunca fiz uma oração tão certa, tão assim, intensa como foi aquele dia. E aí eu falei, Senhor, agora eu entendo que se eu não fizer nada por mim, ninguém fará. Sabe? Aí seria eu, e naquele momento eu recuperei a minha fé em Deus. E aí depois eu falei, então agora vamos viver, que foi quando eu resolvi tirar a carteira. Aí eu voltei para academia, primeiro eu voltei para academia, aí depois eu tirei a carteira, que aí eu fui vendo, né? Poxa, eu consigo viver ainda. E eu participei de um concurso de Miss Cadeirante, foi ali que eu voltei a me enxergar como mulher, porque teve... Que é um fator social, né? Exatamente. Então, e você começar a conviver com pessoas com deficiência. Eu lembro que eu ficava te arrumando amiga deficiente. E aí aquele concurso pra mim, assim, foi maravilhoso, porque eu não me enxergava como mulher. Inclusive eu falava assim, nenhum homem vai olhar mais pra mim. Que foi a questão do preconceito, que a gente mesmo tem preconceito, sabe? Começa com a gente, é disso que eu falo. E aí, daí, a partir do concurso, eu voltei a me enxergar como mulher, já estava na academia, tirando carteira de motorista, pronto. Eu não voltei mais, sabe? Para aquele lugar que eu tinha me colocado durante um período que foi a pior fase da minha vida inteira. E a gente tem aqui claramente, né, os 4 eixos de cuidado acontecendo simultaneamente, né? Os 4 eixos de cuidado, biológico, psicológico, social e espiritualidade, eles funcionam como uma engrenagem, né, que faz a nossa vida girar. Eles não funcionam de maneira isolada. Então aqui a Vânia deixou claramente que ela começou a cuidar do eixo biológico, fazer o uso correto das medicações psiquiátricas, ir ao tratamento dela de reabilitação no SARA. Ela começou a cuidar do eixo biológico. No segundo momento, ela entendeu que ela precisava cooperar com as emoções dela. E aí o processo de terapia ajudou. E aí, no terceiro momento, ela mudou o ambiente social dela. Ela começou a conviver com pessoas cadeirantes, ela começou a conviver com pessoas com limitações, e ela entendeu que ela conseguiria viver com limitações, é claro, mas de uma maneira funcional. E, atrelado a tudo isso, ela disse que recuperou a fé, essa expectativa de futuro, essa expectativa de que, ok, eu perdi a mobilidade física, mas eu ainda tenho mobilidade cognitiva, eu ainda tenho mobilidade social e eu posso adaptar a minha vida. É isso, né, Vânia? É isso. Lu, com você foi diferente, né? Porque como você já nasceu cadeirante, você teve uma família que te amparou muito, né? Sim. Eu sou apaixonada pela sua família. Você tem uma irmã na mesma condição sua. Sim. E foi uma escolha de seus pais, né? Como é que é isso, Lu? Meus pais, quando eu nasci... É a casa da 4 rodas, né? Exatamente, das 4 rodas. Quando eu nasci, os meus pais, eles não sabiam ainda que eu ia ter essa patologia. E aí, depois de 4 anos, eu fui diagnosticada. E mesmo assim, eles decidiram ter a minha irmã. Né? Minha mãe engravidou da minha irmã. E eles tiveram a escolha de nos apresentar para o mundo e não nos deixar num quarto escuro, como meu pai sempre diz. Porque tem muitos pais que não sabem o que fazer numa situação dessas, e ao invés de apresentar os seus filhos para a sociedade, para as pessoas, eles super protegem os seus filhos e deixam em casa. E os meus pais fizeram o contrário. Minha mãe sempre me dizia que ela estava me criando para o mundo. Ela não está te criando para mim. Aí tu acreditou nisso, né, Luciana? Acreditei, amiga. Foi, né, Luciana? Me internalizou. Eu te entendo, Luciana. Eu tô te filmando, viu, Luciana? E aí... Eu sou o ego auxiliar da Luciana, eu preciso dar freio nela, entendeu? Ela pensa que é. Eu preciso dar freio nela, senão ela acelera essa cadeira. Ninguém segura, né, André? Não, ninguém segura. Ela acreditou no que a mãe dela disse, entendeu? Você teve a palavra da mãe, como a palavra da mãe tem poder, né? E diferente da Vânia, eu não tenho essa independência física, né? De dirigir um carro, de tomar banho sozinha, de Você não comer bebe sozinha, água só, né, Lu? de beber água sozinha, de arrumar meu cabelo sozinha. Então, eu não faço nada sozinha.
Então, trabalho, isso eu tenho que fazer sozinha, né? Porque senão eu vou ter... Não tem como, tem que pagar as contas, trabalhar, eu consigo trabalhar sozinha. Enfim, e os meus pais sempre falavam, a gente está te criando para o mundo, não é para a gente. E hoje eu posso dizer que aquela criação que eu tive, aquelas mensagens que eu recebi, criaram frutos hoje, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente autônoma. Embora eu não faça nada sozinha, eu dependa de outras pessoas para me ajudar, eu posso dizer que eu tomo as minhas próprias decisões, eu tenho autonomia financeira para lidar com pessoas que me ajudam, então eu pago pessoas também para me auxiliar nas minhas atividades diárias, e sou muito feliz, ainda assim, né? Independente das circunstâncias, dos desafios que eu todos os dias enfrento, eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Fiz terapia também, faço terapia, até hoje não com ela, gente, porque não dá, ela conhece minha vida toda. Eu mando nela, não sou terapeuta dela, não. Mas eu sou muito grata, assim, pela pessoa que eu me tornei hoje, né? Agora, Lu, é indiscutível, né, que o seu fator social, né, foi o fator que, de fato, fez a diferença, né? Eu lembro quando a gente começou a trabalhar que a sua mãe, porque você não teve dinheiro a vida inteira não, tá? Não. Você nem sempre foi do TJ. Eu lembro do seu primeiro concurso público, que a gente foi fazer reconhecimento do espaço, para ver como é que era para você chegar lá. Sim. Né? Que foi nos Correios. Isso. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava junto, a sua mãe ia no trabalho para poder te ajudar, né? Na hora de ir ao banheiro, de se alimentar. Então, assim, o seu eixo social sempre te legitimou. Sim. Os meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, as minhas escolhas. Na minha área profissional, meu pai e minha mãe sempre estavam ali. Como você disse, né? Eu precisava da minha mãe para me auxiliar no almoço, para me auxiliar para ir ao banheiro. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, de 8 às 18. Eu precisava ir ao banheiro em um determinado momento do dia. Então, a minha mãe ia lá, me levava ao banheiro, me alimentava, e depois ela voltava para casa e eu continuava no trabalho. Se não fosse a minha mãe, o apoio da minha mãe e do meu pai, talvez eu não seria a mulher que eu sou hoje. Né? Eles sempre me colocaram e me incentivaram a caminhar, a ir para frente. Independente dos desafios, não, Luciana, você está aqui para vencer. Então, vamos lá. E a gente dava as mãos. Como você disse, você é apaixonada pela minha família, eu também. Né? Sou muito apaixonada pela família que eu tive, né? Que Deus me deu a oportunidade de ter. Porque a gente sempre falava, somos nós 4 contra o mundo. Né? E muitas situações que a gente passou difíceis. Desculpa, eu me emocionar. Que eu tô numa época bem difícil. Foram muitas situações difíceis que a minha mãe olhava para mim e falava, somos nós 4 contra o mundo. E isso me emociona quando eu lembro hoje, né? Porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo a ela e ao meu pai, né? E a minha irmã também, o que ela se tornou hoje, ela deve também ao meu pai e à minha mãe. Então, o que a gente sempre preza, eu e minha irmã, é honrar os nossos pais até os nossos últimos dias. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, mas eu honro meu pai. Né? Até o meu último minuto, eu vou honrar o meu pai, porque eu devo isso a ele. Eu também sou fruto de uma família muito funcional, e eu posso afirmar como uma família funcional faz diferença, né? O eixo social, ele é um eixo muito importante na nossa vida. Talvez você não teve a sorte que eu e a Luciana tivemos, né, de terem pais que nos apoiam, nos legitimizam. Eu e meus irmãos também, tudo aquilo que nós somos hoje, nós temos claramente que nós devemos o mérito ao meu pai e à minha mãe, não é mérito nosso. Mas você pode mudar o ambiente social que você vive, você pode procurar pessoas, amigos, terapeutas, líderes, você pode procurar pessoas que de fato te legitimizem a ser quem você é, porque Deus não errou quando te fez. E tudo aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem faz parte do nosso propósito, da nossa missão e do nosso destino. Lu, você falou aí a história da sua mãe e a gente começou a falar da história do luto, né? A Vânia viveu um luto porque morreu uma Vânia. Morreu uma estrutura da Vânia. Até a relação da Vânia com família, com filho, com o mundo, né? E a depressão, ela é quase que o fruto de um luto quando a gente não consegue elaborar ele, porque é difícil, não é uma situação fácil mesmo.
Falando de luto, Lu, a gente teve aí um período, você começou a passar em concurso, começou a ganhar mais autonomia, já não precisava mais da sua mãe porque você pagava cuidadora, pagava motorista, e a sua família sempre funcionou muito para te apoiar. Fez sua segunda faculdade. Sim. Teve algum perrengue, Luciana, nessa segunda faculdade? Vários, né? Sempre tem, né, gente, perrengues. Os perrengues de uma aluna normal, que tinha que estudar muito, trabalhar e estudar, conciliar os dois horários, como também a questão de a falta de acessibilidade na faculdade, ou questão de horários apertados que eu tinha, de trabalhar, chegava em casa 6 horas da noite, 19 horas eu tinha que estar na faculdade. Então, todo mundo tem perrengues, né, quando vai estudar. E os meus pais sempre me apoiaram, as minhas cuidadoras também, né, nessa época eu já tinha as 2 cuidadoras que eu tenho hoje, e eu consegui, né, consegui vencer. Porque emocionalmente você sempre foi uma pessoa... Sim, sempre tive estabilidade emocional, até 2021, que foi quando tudo aconteceu. Eu lembro claramente, nós estávamos numa viagem, inclusive teve uns perrengues na viagem, né, por questões de acessibilidade, fomos fazer um passeio de barco, não tinha acessibilidade, mas eu lembro que a gente chegou em Brasília num domingo, na terça-feira, lockdown. Foi. E a gente tinha muito medo de que você pegasse Covid, porque você tem quantos por cento do pulmão, Lu? 50%. Tem 50% do pulmão. E aí a gente tinha muito medo que você pegasse Covid. E eu, trabalhando loucamente no SAMU, a gente não podia se ver, né? Porque eu era quase o vírus andando. Era muito engraçado. Quando eu entrava no elevador do meu prédio, o povo descia. Época, né? Mas a gente começou a viver muitos desafios, né? E aí a gente fazia chamada de vídeo, enfim. E a gente tinha muito medo de você pegar Covid, porque você só tem 50% do pulmão e a Elaine tem quantos? A Elaine tinha 40%. 40% do pulmão, né? Nossa. E eu lembro que a gente ficou 9 meses sem se ver. A primeira vez que a gente se viu, você estava no carro, fiquei do lado de fora. E a gente tinha todo um cuidado para que você não pegasse Covid. Nessa época, você estava organizando para ir morar sozinha. Sim, estava me organizando para ir morar sozinha. Já estava no processo de construção da casa, o projeto já estava todo pronto, já estava começando a erguer a casa. Então, eu estava muito animada, né? Porque eu sempre quis morar sozinha, sempre quis ter minha independência e autonomia total. E os meus pais sempre, apesar de me incentivar, eles tinham muito receio. E eu lembro que meu pai e minha mãe me chamaram para conversar em 2019, perguntando se eu ainda tinha esse desejo de morar só. E eu falei que sim. E aí eles, não, então a gente vai ceder uma casa para você, que a gente tem, e você constrói da forma que você quiser. E naquele dia foi, como assim? Vocês vão deixar eu morar sozinha? Não, a gente está permitindo, você vai morar aqui perto da gente e tal. Qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui, mas você precisa viver isso. Então eu estava nesse processo de construção da casa e morar sozinha, independente. Como a Vânia, né? Você estava no auge da sua felicidade. Auge, sim. Né? Você estava com quantos anos, Lu, naquela época? Eu estava com 38. Tudo bem. Ela e a Vânia estavam na casa dos 30 quando o luto bateu, né? Quase. Mas vocês estavam no auge da vida, né? A Vânia disse que na época que aconteceu o acidente, ela estava no auge da vida dela, sim, feliz, com o filho, morando sozinha, né, cuidando do corpo. Você também estava no auge da sua vida naquela época? No auge. Estava me preparando para morar sozinha, estava namorando. Minha vida estava up. Tipo, eu nunca tinha vivido momentos tão, assim, felizes naquela época. Eu até perguntava para minha terapeuta, minha psicóloga, será que isso vai durar? Será que isso vai durar? E ela falava, tudo passa, tudo é transitório, mas espero que dure o máximo que puder. Porque realmente eu estava muito feliz, muito feliz. E o que aconteceu que você não ficou mais feliz? Então, aí a gente pegou o Covid. Nós éramos uma família muito cuidadosa, antes de tudo, né? Todo mundo que passava lá em casa tinha que tirar o sapato, tinha que passar álcool nas mãos, colocar máscara, por conta da nossa situação de risco, né? Então, a gente sempre teve muito cuidado para não pegar Covid. Mas o Covid não escolhe as pessoas, né? Ele simplesmente foi distribuído e nós fomos vítimas, né, da Covid em 2021.
Em março, mais precisamente, do dia 17, eu fui diagnosticada com Covid. O meu pai também, a minha irmã também. Um e a ano minha mãe depois, também. exatamente, né, Luciana? Um Porque ano eu acho que a depois. gente chegou... Foi em março. Foi um ano exato, depois. A gente chegou dia exatamente. 15 de 16, março, dia 16 de março a gente chegou de viagem. Sim, E dia 18, 17, sei lá, foi o lockdown. Foi, Exatamente um ano depois. Exatamente um ano depois. E eu lembro que quando a gente virou o ano, de 2020 para 2021, falei, mãe, a gente venceu a Covid, a gente conseguiu vencer a Covid de 2020, 2021 não vai ser Tinha diferente. chegado a vacina, eu já tinha vacinado. Não tinha chegado a vacina ainda. Tinha. A vacina chegou um mês depois que minha mãe se foi. Mas eu era servidora da saúde, a gente já tinha começado a vacina, não O tinha pessoal não? da saúde. É, o não pessoal da sei. saúde já tinha começado, porque eu acho que eu vacinei em janeiro. É. Mas enfim. Enfim, a gente pegou o Covid em março de 2021 e a gente começou a ficar preocupado, mas crendo em Deus, de que tudo ia dar certo. E a preocupação era com você e com a sua irmã. Sim. E os 4 Sempre pegaram foi. Covid. Os 4 e as cuidadoras, então nós 6 dentro de casa. E aí a gente se restringiu 15 dias, né, para ninguém entrar, ninguém sair e tal, para não passar para ninguém. Só que foi passando os dias, no 7º dia exatamente, houve uma piora muito drástica da minha irmã e da minha mãe. Eu continuei tranquila, continuei respirando tranquilamente, sem dor, sem nada. Mas a minha mãe e a minha irmã tiveram uma piora drástica, que foram parar no hospital. E elas se internaram no 8º dia, e aí começou o nosso pesadelo, né, se a minha irmã a nossa preocupação era a minha irmã, porque a gente tinha certeza que minha mãe ia sobreviver. Mas a minha irmã, por ter 40% do pulmão, a gente pensava que ela não ia suportar, né? E eu comecei um período de oração, de jejum, e orando, até que meu pai falou assim, Lu, a sua mãe vai ter que entubar. Minha mãe vai ter que entubar? A Elaine não precisou entubar, por que minha mãe vai entubar? Ela vai ter que entubar. Infelizmente, os médicos falaram que não tem jeito, ela vai ter que entubar. Enfim, foram 16 dias que minha irmã ficou na UTI, e a minha mãe também. Minha mãe não chegou a saber que minha irmã estava na UTI, né, com essa situação. A minha irmã, ela na UTI, ela continuou respirando por aparelho, mas ela não era invasivo, não foi intubação, foi um aparelho BiPAP, não sei se as pessoas conhecem, mas ele não é um aparelho de respiração invasiva, ele é por fora, ele é externo, é uma máscara que coloca no rosto, e ela conseguiu superar, graças a Deus, no 16º dia, ela saiu do hospital e foi para casa, e a gente glorificou ao Senhor por aquela vitória, né, porque a minha irmã tinha todas as chances. O médico falava, eu não vou te falar um prognóstico dela, porque nem eu espero nada. E quando a minha irmã saiu, os médicos ficaram assustados. Eu lembro que a gente ligava no hospital para pegar os prontuários da Elaine, né? E o médico ficou tão encantado mesmo assim, porque ele achava que a Elaine ia partir para a glória, que a Elaine só pedia para comer, né? Quando ela saísse da UTI, que o médico mesmo comprou um lanche para ela, você lembra, Lu? Sim. A minha irmã falou, eu quero milkshake. E o médico providenciou um milkshake para ela. De tanto que foi assim, né? Exatamente. Eu lembro da intubação de sua mãe. Foi numa quinta-feira, eu estava de plantão. E a gente foi no hospital e, de fato, a gente acreditava que ela ia ser entubada para ficar ali descansando, mas que tudo ia dar certo. Sua mãe era uma mulher saudável, sim, sua mãe fazia atividade, sim, física, super cuidava da saúde, se alimentava bem. Sim. E aí os meses se passaram. Foram 49 dias, para ser mais precisa, que ela ficou internada e entubada, e fez a traqueo, né, traqueostomia, e para poder respirar por aparelho, mas ela não resistiu. Eu cheguei a ver a minha mãe, a última vez que eu vi a minha mãe foi no Dia das Mães, que eu pedi muito para o médico para eu poder ir até a UTI, que a gente não podia visitar por ser um caso de Covid, os médicos não deixavam ninguém visitar, e eu implorei, eu falei, por favor, eu quero muito ver minha mãe no Dia das Mães, eu quero muito ver minha mãe. Porque, na verdade, ela já tinha trocado de UTI, porque o Covid, sim, já tinha passado, sim, e aí ela estava com as dificuldades pulmonares e ela já tinha trocado de UTI, mas só que era muito restrito, né? Era muito difícil aquela época. Exatamente. Os hospitais criavam N dificuldades, ainda mais porque você também era vulnerável, né? Exatamente. E aí ele liberou, depois de muita insistência, e eu fui. E eu lembro que eu preparei uma música para minha mãe, né,
E fui toda apreensiva. Eu quero ver minha mãe, toda feliz que eu ia ver minha mãe. E aí, quando eu vi minha mãe, ela respirando por aparelho, ela estava em coma induzido, porque ela não podia ficar acordada. E ela, não sei se ela me viu, ou se ela me ouviu, ou algo do tipo, se ela me sentiu. Mas eu sei que foi a última vez que eu pude ver minha mãe em vida. E aí, no dia seguinte, eu recebi a ligação do médico. O médico falando, olha, não tem mais nada que a gente possa fazer pela sua mãe. A sua mãe está com 40% de saturação. Aí eu falei, 40%? Mas como? 40% para quem não sabe, é uma saturação muito baixa. Que o normal é 90, 98. E aí eu falei, eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Aí a gente só vai poder liberar 2 pessoas para ver sua mãe. E aí, como a minha irmã não tinha visto ainda, a minha irmã foi com o meu pai. E aí a minha irmã cantou. Eu fui para frente do hospital nesse dia também. Fiquei lá fora esperando a minha irmã. E a minha irmã foi, cantou. E ela falou, Lu, a saturação dela estava 28. Quando eu cantava, ia para 32. Ela vai ser curada. Ela vai sair dessa. Ela vai sair dessa. Mas no fundo, eu sentia que não. E eu lembro que a André estava ali me preparando já para notícia drástica, né, que eu receberia algumas horas depois. E foi muito difícil, foi muito, muito. Foi o pior momento da minha vida, até hoje. Perder a minha mãe. Foi numa segunda-feira, eu lembro claramente, a gente foi pro hospital, quando eu saí do hospital, eu falei, não, Luciana, vai para casa, mas eu já sabia o que ia acontecer, porque é quase que um protocolo, né? E aí eu falei, não, Luciana, vai para casa, eu tô aqui do lado, se acontecer alguma coisa, eu venho aqui. E aí eu lembro que eu cheguei no consultório, sentei na recepção, aí a secretária falou, e aí, doutora, não sei o que, eu falei, então, desmarca toda a minha agenda, eu vou esperar meu telefone tocar. Aí ela falou, credo, né? A secretária achava que eu era pessimista, eu falei, eu vou esperar o meu telefone tocar. E aí, sei lá, umas 9 e pouco da noite, o meu telefone tocou, e eu voltei pro hospital. E aí eu tive que ligar para a Luciana para dizer que eu estava indo para casa dela, óbvio que ela já sabia o que ia acontecer. Exatamente. E aí foi quando, né, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi quando eu não mais me reconhecia quem eu era, quem era a Luciana. Porque, para quem não sabe, para quem nunca viveu um luto, existe uma pessoa antes da perda e uma outra pessoa depois da perda. Sim. Né? Muito da Luciana foi com a minha mãe também. Foi enterrado naquele dia ali com a minha mãe. Muito da Luciana. Hoje eu sou uma Luciana diferente, né, do que eu fui há 3 anos atrás. O que eu era há 3 anos atrás. E foi uma fase bem dolorosa, porque eu entrei em depressão, você me acompanhou. Resistiu a tomar medicação mais que tudo. Eu não queria aceitar a morte da minha mãe, eu não queria aceitar tomar medicação, porque eu não queria ser dopada. Eu falava, não quero ser dopada. Não quero. Não queria aceitar ir para a igreja, não queria aceitar nada. Não queria sair, não queria nada, não queria comer. Foi uma época que eu perdi muito peso. Então, assim, eu ficava no meu quarto e eu saía do meu quarto porque eu era obrigada, né? Já era dona de casa sozinha, então ou é tu, ou vai tu mesmo. Então, eu levantava para poder ajudar meu pai nas questões da casa. Nessa época, eu estava morando sozinha com meu pai e a minha irmã. Não, morava com meu pai, né, ainda. E aí, eu tomava as decisões da casa com meu pai. E foi muito, muito difícil, né? Porque eu tive que ser adulta, eu não pude me recolher a minha dor, né? Para poder simplesmente esquecer que existia vida. Eu tinha que, ainda assim, continuar tomando decisões naquele momento. E foi bem difícil para mim, para meu pai, para minha irmã aceitar toda essa situação. Lu, o luto tem algumas fases. E acho que a Vânia viveu exatamente essas fases, assim, né? A primeira fase é a negação. A gente não acredita naquilo que está acontecendo. E aí tem uma fase que a gente fica revoltado, deprimido, para depois acomodar. Vânia, você teve algum período de revolta? Vixe, teve. Tive sim, não foi muito tempo depois da depressão, não. A revolta, ela aconteceu bem tardia. Que foi quando eu voltei para o mundão aí, comecei a beber, comecei a sair, porque eu achava que mesmo eu tendo um pouco mais de independência na minha vida, eu ia ter a vida que eu tinha antes. E não tive. Que foi quando eu mudei, fui morar sozinha, saí da casa da minha mãe, fui morar com meu filho.
E aí eu tive que fazer que nem a Luciana, a gente é adulta, a gente tem simplesmente que se levantar e ir fazer o que tem que fazer. Nem é se levantar. Só vai, né? Sai da cama, pula pra cadeira e vai. E aí foi nessa época que eu fiquei meio revoltada, assim, sabe? Eu falava assim, eu quero ter de volta aquilo que eu tinha antes, porque por mais que eu tenha adquirido a minha independência, estar morando numa casa sozinha, chega um momento que você fala, eu não consigo pegar um negócio em cima do guarda-roupa, eu não consigo fazer, eu não consigo ir. Porque até hoje eu ainda preciso de ajuda para cadeira dentro do carro e tudo. Então, alguns momentos eu tive de revolta, sim, mas não durou muito tempo também. Foi tardio, mas depois eu logo me acalmei. Vida de adulto, respira, vai trabalhar e pagar boleto. Exatamente. Você trabalha, Vânia? Hoje em dia eu ainda faço alguns trabalhos como modelo, né? E tenho aproveitado para fazer alguns eventos. Não peguei nada fixo, nem dou conta muito ainda também, porque eu tenho sentido muitas dores. Essa questão de ficar sentada na cadeira é muito difícil pra gente, sente muita dor. Você não sei se sente, né, Lu? Não. Eu sinto muita dor ainda, bumbum, costas, pernas incham, então eu não consigo ficar muito tempo de um jeito. Então hoje eu trabalho como modelo e faço alguns eventos. E André, eu queria abrir até um parênteses aqui, que você também resistiu de tomar medicação. Por que a gente resiste tanto a tomar uma medicação que vai nos fazer bem, aí depois que né? toma, fala, André, eu queria que eu demorei. A gente não tem muito tabu, né, em cima da medicação psiquiátrica, infelizmente, assim. Ninguém resiste a colocar um botox, né? É verdade. Ninguém resiste a fazer um procedimento no cabelo, que vai química, água oxigenada, mas a medicação a gente não tem muito tabu. E eu acho que tem muita associação, inclusive eu vejo muito essa associação, ainda hoje, com a deficiência, de doença. Sim. Né? Então a gente tem muita associação de achar que uma pessoa deficiente é doente, e não é, né? Doença é uma outra coisa, né? E a gente tem muita associação de medicação psiquiátrica com loucura. Então, assim, aceitar tomar... A Luciana falava isso. Eu não tô doida. Tipo, é o auge do assumir que eu tô doida. Tomar a medicação. E aí, quando você toma e vê que funciona, aí você começa a falar, cara, por que eu não tomei antes? E sabe uma coisa que aconteceu? A gente não resiste a tomar álcool achando que vai resolver o nosso problema. Não, álcool tá tudo certo. O álcool, porque, gente, eu bebi por muito tempo achando que, né, que falava, não, vou engolir os meus problemas junto com o álcool. A gente não resiste a essas coisas ruins, mas uma medicação a gente resiste, porque tem exatamente esse pensamento, eu não tô doida. Sendo que é o contrário, né? Eu tenho um sonho de vida, né? Eu tenho falado isso com muita frequência, mas eu sonho o dia em que as políticas de saúde mental vão ter educação, prevenção e tratamento. Porque só no processo da educação é que as pessoas e a sociedade vai se conscientizar da necessidade de aderir a um tratamento especializado. E entender que a saúde mental ela é multifatorial. Então, existem fatores sociais que precisam ser cuidados, mas existem fatores biológicos que precisam ser cuidados. E quando as políticas de saúde mental tiverem educação, as pessoas vão ter acesso a buscar um tratamento, né? E as políticas de prevenção. O que é possível fazer para que a gente tenha aí políticas de prevenção com as questões de saúde mental? E uma delas envolve a psicoeducação, né? Que é você entender, que é inclusive um dos processos da psicologia cognitivo-comportamental, né, que a gente fazia, é a clarificação do que eu tenho hoje. Porque eu não consigo voltar para trás. É muito mais do olhar para o futuro e viver o presente com essa expectativa de futuro do que pensar no passado e morrer no presente. Sim. Né? Porque eu lembro que a Luciana trazia muito de quando minha mãe, eu falava, Luciana, sua mãe não está aqui. Né? Sua mãe não está aqui. Porque quando a gente traz do passado para o presente, a gente tem morte. Mas quando a gente traz do futuro para o presente, a gente tem vida. Entende? E o processo de luta é um processo muito complexo. É um processo muito complexo mesmo, não é um processo fácil de se viver. Ainda mais quando você é tolhido de maneira abrupta. Você não foi preparada para ficar cadeirante, você não foi preparada para ficar sem sua mãe. Existe preparo para isso? É claro que existe, quando você tem uma doença, por exemplo, degenerativa e você vai perdendo os seus movimentos. A pessoa sofre, mas é diferente de quando tem um evento de corte, né, um evento estressor. A mãe da Luciana era uma mulher saudável, o medo era que a Luciana ou que a Elaine não sobrevivesse ao Covid, e não a mãe dela. Sim. E Luciana, você se revoltou? Sim. Você sabe, né? Me revoltei, gente. Foi bem complicado. Porque, assim como a Vânia falou, eu comecei a sair muito, a beber, porque eu queria aliviar aquela dor. Né? A bebida alcoólica, ela meio que te engana, né? Você alivia aquela dor naquele momento, aqueles espaços de minutos.
Daqui a pouco ela vem com todo vapor, vai mais forte. O álcool que é tava depressor, onde? né? Sim. Ele leva você à euforia, mas no dia seguinte você tá Ele acabado. te humilha, exatamente. É Te verdade. humilha literalmente. É, Luciana? É, Ele te humilha, Luciana? Antes de matar, ele humilha. Exatamente. É, Luciana. E foi um período bem, assim, pequeno também, não foi longo, né? Eu, Por graças que a não foi Deus. longo, Luciana? Porque sim, né, Andréia Chaves? Andréia Chaves, ela me ajudou muito nesse processo. Ela me confrontava todos os dias. Todos os dias ela me confrontava, ela falava coisas que eu precisava ouvir. E por isso que a Andréia, ela é uma amiga muito especial. Né? Não, Especial e deficiente, Luciana. não, você é muito especial mesmo. Porque ela não é só minha amiga, ela é minha irmã. Né? E isso não sai da minha cabeça, amiga, de quando a gente estava no hospital, esperando a minha mãe, as notícias, né, e tal, minha irmã descer lá da UTI, você falava assim, amiga, eu tô com você, eu vou estar sempre com você. E eu lembro que você fez uma promessa, né, você fez uma promessa para minha mãe, porque a André, ela segurou minha mão e ela não soltou até hoje. Eu tava caindo, ela me levantava. Eu começo a cair de novo, ela me levanta de novo. Tem que dar freio, essa cadeira é acelerada, não posso dar mole pra essa Luciana. E a Andréia, ela foi reconhecer o corpo, né, da minha mãe, porque meu pai não tinha condições. E ela fez uma promessa, que era de cuidar de mim até os últimos dias, né? Só que eu não sou boazinha igual sua mãe, não, Luciana. É verdade, gente do céu. A Andréia não é boazinha como minha mãe era. Não é. Sua mãe era mais permissível, eu não sou não. E a gente nós somos irmãs, né, amiga? Nós somos parceiras. Eu falo pra ela todos os dias, você não é minha mãe, não, você é minha irmã. Você não manda em mim. Mas ela me aconselha muito. E a Andréia foi uma das pessoas, dentre outras também, que me ajudaram nesse processo, porque a gente precisa de pessoas. Como o eixo social é Sim, importante, né? Sim, A Bíblia importante. diz, né, que quando um cai, o outro levanta, porque no frio um aquece o outro, né? E no tempo que você estava revoltada, eu me revoltava de ver você daquele jeito, né? Eu não aceitava. A Luciana começou a ter uma vida doida, Vânia. Bandida. Nem tanto, ela tá exagerando. Filha, de Gabriel e catar a Luciana, que é essa cadeira acelerada. Mas foi um período assim que eu me revoltava de ver a Luciana revoltada. Eu falava, cara, tipo, porque não era coerente. A Luciana sempre teve muita estabilidade emocional, né? Dentro da família, ela era a mediadora, ela era a que facilitava ali os processos. E você viveu um período de muita indignação, inclusive com Deus. Sim, muita indignação. Inclusive com Deus, se não for principalmente. Foi bem difícil eu ter que aceitar que Deus escolheu levar a minha mãe, tirar a minha mãe de perto de mim. Hoje está mais fácil de eu me conformar com essa situação, porque eu sei que a vontade de Deus é soberana. E hoje eu estou vivendo coisas que eu não viveria se eu estivesse com a minha mãe e com meu pai, ainda morando com eles ainda. Né? Então, assim, tudo contribui para que a vontade de Deus ela seja prevalente, que ela prevaleça na nossa vida. Né? Então, hoje eu aceito mais. Óbvio que tem dias que eu fico muito triste, que eu quero, parece que o luto vem de novo, e aí começa, num dia só, você questiona, você nega, você não aceita, enfim. E é exatamente isso, as fases do luto, elas não têm um ciclo, elas acontecem assim, né? Então assim, eu acomodei, mas daqui a pouco eu revoltei, sim, daqui a pouco eu neguei, daqui a pouco eu deprimi, exatamente. Às vezes eu vivo todas essas 4 fases num dia só. Exatamente. Tem dias que eu penso, minha mãe tá num lugar melhor, se ela tivesse aqui, ela tava sofrendo essas coisas que a gente tá sofrendo, não, é melhor ela estar com o Senhor. Aí, no mesmo dia, eu falo, não, mas por que ela não tá comigo? Eu que fiquei desamparada, e agora? Quem vai cuidar de mim até eu morrer? E aí começa, entende? Então, tem dias que eu tô ótima, tem dias que o luto me pega, né? Ontem, foi à noite, ontem o luto me pegou, né? Eu chorei, fui ver umas fotos, enfim. Mas eu não me deixo, eu me entrego pro luto naquele momento, porque eu acho que você não pode fugir das suas emoções, daquela dor, mas eu também não me deixo lá. Mas a saudade é uma vantagem, né, gente? Sim. A gente só tem saudade se a gente viveu coisa boa. Sim. Agora, Luciana, você acha que, assim, a gente tá falando aqui dos 4 eixos de cuidado, né? Então, você começou ali a fazer seu tratamento psiquiátrico, fazer uso de medicação, arrochou na terapia, só que você teve que mudar o seu ambiente social, né? Porque você mudou de vida, né? Você não tinha mais a sua mãe. Sim. Você teve que cuidar de casa. Sim. Do nada eu virei uma dona de casa e líder
da galera da casa, né? Então, assim, hoje nós, sou eu e minha irmã que moramos juntas, sozinhas, mas nós temos as pessoas que nos auxiliam. É uma equipe por trás, né, dos bastidores, que são as cuidadoras, que é a pessoa que vai lá, faz a comida, limpa a casa, a pessoa que vai, motorista, que vai para me levar, me buscar, enfim. Então, assim, eu tenho que liderar, né? Do nada, do dia para a noite, eu me vi nesse papel. Se me perguntarem, é bom, você gosta? Eu diria que sim. Que é algo que foi o bom, né? Foi a parte boa da situação. Ah, mas é tão sacrificante, é tão desgastante ter que liderar pessoas. Gente, mas só o fato de eu poder decidir a minha vida, isso para mim é o máximo, né? Eu não posso ir ao banheiro sozinha, mas eu posso decidir a maquiagem que eu vou usar hoje, a roupa que eu vou usar, o restaurante que eu vou comer, o sanduíche que eu vou pedir à noite. Então, assim, para mim isso é sensacional, é incrível. Você tem muita autonomia, né, Luciana? Você tem limitação física, mas você tem muita autonomia. Autonomia de ir e vir, de escolhas. E eu mando muito. Ela manda muito. Mas você manda mais. Não, Luciana, você manda mais. Não, você que manda mais. Você manda mais, Luciana. A gente já fez uma enquete. A Luciana tem uma cuidadora que tá com ela há muitos anos, assim, que virou uma irmãzona também, né? A Léo. Isso. E a Léo convive comigo e com a Luciana há muitos anos. E aí a gente fez uma enquete. Quem mandava mais? Será eu ou será a Luciana? A Luciana perdeu. Ela manda mais que eu. Olha. Você manda, Luciana? Não. Manda, Luciana. Amigo, eu nem mando em você quer mandar em mim. Mas você eu mando. Ainda bem que eu tô aqui no meio. Em você eu mando. Eu prometi pra sua mãe que eu ia mandar em você, entendeu? A Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o segundo versículo são guiados segundo um propósito. Porque não é todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ponto. Né? Porque, não, eu tô aqui aprontando todas, isso vai cooperar para o meu bem. Não, calma, né? Assim não. Mas eles são guiados segundo um propósito. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Jesus não veio para nos dar uma vida limitada. Tem uma passagem em João, que eu gosto muito, que diz assim, as pessoas chegam em Jesus e perguntam a ele, Jesus, por que essa pessoa nasceu com essa deficiência, né? Com essa limitação? Foi pecado dele ou dos pais? E aí Jesus fala, não foi pecado nem dele nem dos pais. Foi para que o nome do meu Pai fosse glorificado. Então o nome de Deus também é glorificado nos nossos perrengues, né? Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Tem tempo de amor, tem tempo de ódio, tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Existe tempo para todas as coisas. E é muito difícil entender isso, né? Sim. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Né? Você já chorou muito, Vânia, por, sei lá, agora que você dirige, chegou num lugar, tem que pedir para alguém vir? Muito mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma vida muito autônoma, né? Mas quando eu sou limitada pela minha deficiência, eu fico irritada até hoje. Quando eu tenho que estacionar num lugar apertado. Eu fico irritadíssima. E se tiver gente me olhando, então, menina, aí eu fico nervosa e com raiva. Ela briga. Porque eu sou, como diz a Fernanda que veio aqui, dos temperamentos, né? Eu sou uma pessoa mais intensa, né? Meu temperamento é mais quente, assim. Eu ainda tenho, assim, algumas situações que me fazem ficar irritada. Quando eu tenho que lidar com alguma limitação minha, eu fico extremamente irritada. Às vezes, quando a gente vai em algum lugar e a Luciana começa a andar rápido, eu falo, Luciana, para, eu fico devagar, porque eu preciso, às vezes, segurar na cadeira dela, porque o lugar tem buraco, ou eu me sinto insegura. Um cadeirante conduzindo cego, gente. E a Luciana, eu falo, Luciana, dá freio, eu fico mais brava, assim, né? Porque uma coisa é quando você tá no seu ambiente ali controlado, né? A outra coisa é quando você não tá num ambiente controlado. Eu ainda me irrito. Como é que é isso pra você, Vânia? Eu me irrito muito, todos os dias, quase. Agora, chorar não é todo dia mais, mas eu chorava muito. Mas esses dias eu cheguei no prédio e eu pedi ajuda, era mais ou menos umas 11 e pouco, quase meia-noite, cheguei num evento que eu tinha feito, e eu fiquei 40 minutos esperando a pessoa chegar para me ajudar com a cadeira, e eles tinham esquecido de mim. Então, nesse dia, quando é assim, eu choro. Eu choro bastante, porque eu não tenho muito o que fazer. Se eu pudesse sair e lá derrubar a pessoa, eu derrubaria. Eu tenho que esperar. E aí a gente tem com toda a paciência do mundo. Aí, às vezes, não tem sinal na garagem, tem que ficar esperando, porque não tem como ligar. Então, assim, tem coisas que dá para chorar. Igual quando eu vou estacionar num lugar
e a pessoa coloca na faixa listrada. Gente, aquilo dá vontade de... Pra que serve aquela faixa listrada? Explica pras pessoas, Aquela Vânia. faixa listrada, gente, por favor, é o espaço pra gente abrir a porta, vir com a nossa cadeira e entrar dentro do carro. Aquela vaga não é larga, acaso. Principalmente pros motoqueiros, né? Eles amam colocar ali na faixa, não é direito de vocês. Então, assim, eu fico muito estressada e eu passo por isso todos os dias. Eu Na fico questão da orando vaga. para meus vizinhos chegarem depois de mim. Quando eu tô dirigindo, se eu me irritar, eu largo meu carro no meio da garagem e ligo pro meu filho. Deixo mesmo e subo. Eu já passei por Quero isso. nem saber. Essa questão de moto, eu dei uma multa moral no motoqueiro que estacionou, era no meu ambiente de trabalho, quando eu trabalhava na forma presencial, e ele deixou a moto bem onde a gente desce a cadeira. E aí eu deixei uma multa moral, que eu ando com uma multa moral dentro do carro. E ele foi lá, na minha mesa, pedi esclarecimentos. Ai, meu Deus. Eu também coloco a multa moral, né? E aí eu costumava fazer o seguinte, né? Eu falava assim, ó, eu colocava um bilhete atrás, né? Que a partir de hoje você possa usar essa vaga por direito e não por opção. Aí eu parei, né? Porque assim, eu falei, aí nesse caso eu estou desejando que, assim, depois eu falei assim, eu tô ficando muito má, né? Então aí eu parei, gente, parei. Mas olha, por muito tempo eu escrevia. Que a partir de hoje você usa essa vaga por direito e não por opção. O professor da academia, ele tinha mania de colocar na vaga PCD sempre. Aí eu brigando e desabafava com ele, né? E ele caladinho, sem falar com o cara dele. Até que eu descobri que o cara era dele. Aí eu cheguei e falei, deixa eu ter um diálogo aqui bem, sabe, bem educativo com você. Assim, toda vez que você estaciona naquela vaga, você tá mandando pro universo, que o universo é Deus, que você quer aquela vaga pra você. Aí ele, nossa, Vânia. Aí eu falei, mas é exatamente isso. Então você, pô, pai, Vânia, mas é porque aquela vaga é tão boa. Eu falei, é tão boa pra gente, né, que precisa. Mas você pode andar, assim, você pular na esquina, você vem tranquilo. Nunca mais ele colocou o carro. Então, assim, quando a gente pode ter um diálogo bem, assim, sabe, educativo com as pessoas, a gente convence. E eu que sou mas brava, a maioria não tem. Mas é difícil, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. E eu vivo isso com frequência. Eu até escrevi um artigo sobre isso, deficiências invisíveis. Cara, o surdo e quem tem visão monocular, pena. Porque as pessoas não estão vendo. A gente já teve problemas, né, com colegas surdos deles apanharem da polícia. A gente já teve problemas deles apanharem com a polícia. Porque as pessoas não estão vendo. Sim. Eu até brinco com os meus alunos, né, quando eles me veem. Eu falo, vocês falam comigo, vocês não ficam por aí dizendo que eu sou metida, não. Vocês me cumprimentam. Porque eu passo e cumprimento as pessoas. Eu não tenho lateralidade, eu não tenho profundidade, enfim. Não é uma questão fácil, não. Agora, essa questão de se indignar, eu acho que ela é muito da natureza humana, né? E como o nome do livro, né? Emoções a serviço da vida. A gente precisa colocar as nossas emoções a serviço da nossa vida. Eu sou muito de me indignar e querer resolver. Tipo, o que a gente vai fazer? Tanto que eu fui para as políticas públicas, eu fui escrever legislação. Quando a gente chegou na igreja, a gente teve que fazer N coisas, desde a treinar os obreiros, a como receber as pessoas com deficiência. Então, eu sou muito de uma indignação produtiva, assim, o que eu vou fazer aqui com isso aqui? Só que isso também, às vezes, pode nos levar a um adoecimento mesmo, a uma desesperança. E uma fadiga, porque cansa. Muitas vezes cansa você brigar pelas mesmas coisas que são óbvias, que são muito escancaradas, né? Então, tem coisas que eu já me eximo de lugares que eu me eximo de não ir. Eu não vou para me proteger. A gente se indigna muito no final do dia por passar pela mesma situação, não só uma, mas nesse dia eu já passei 4 vezes a mesma situação. Por exemplo. Então é revoltante. Tem coisas que eu não admito também, eu vou dar um jeito. A gente dá um jeitinho de subir uma escada de 20 degraus. Como? Com uma cadeirante na cadeira. Então, assim, tem certas situações que eu prefiro não... Uma coisa que é importante, né, que eu sempre falo nas minhas aulas, a cadeira é a extensão do corpo, né? Sim. Exatamente. Então, não é para pendurar. Não. Né? Não. Fala aí vocês, né, que usam cadeira. Você quer falar? Mas... Eu falei isso no treinamento, esses dias eu fui no evento, aí me chamaram para dar a voz, aí, gente, por que você fala da cadeira? Minha cadeira não é armário, não é apoio de braço, não é apoio de pé, porque até nas nossas rodas o pessoal quer colocar o pé. Não é apoio de pé, é a extensão do meu corpo. Então, se você chega, você chuta minha cadeira, eu tô sentindo que você tá me chutando. Acontece bastante comigo, não sei com você, né? O pessoal chega, bate o pé e fala, peraí, né? Eu vou dar um bicudo em você também, vamos ver. Ou quando você tá em algum local, cinema, ou a igreja, aí fica alguém batendo o pé atrás da sua cadeira. Eu, gente, pera... É como se estivesse chutando minha bunda, né? Posso colocar minha bolsa aqui atrás da sua cadeira rapidinho?
Eu não me importo com amigos, pessoas íntimas que estejam comigo, se apoiar, porque é como se você estivesse recebendo um abraço naquele momento. Agora, uma pessoa que não me conhece, eu estou no metrô e a pessoa pega minha cadeira como apoio para se segurar para o metrô, enquanto o metrô balança, ou algo do tipo, aí eu não permito. É invasivo, né? né? É muito invasivo. Sim. Esse dia eu ofereci foi pra minha nora, né? Ela com barrigão já de 9 meses, pesada. Eu falei, pode empurrar, eu deixo. Aí ela foi empurrar, nossa, que alívio. Aí ela foi empurrar. Nesse caso, a gente já autoriza. Mas é a mesma coisa quando você dá o braço pra alguém, né? Porque a cadeira é a extensão do corpo. Sim. E, infelizmente, noção a gente não vende por aí, nem toma em pílulas, né? Nessa semana, né, que é a Semana Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente tem aí políticas públicas no Brasil e fora do Brasil. E é diferente, né, quando a gente nasce ou quando a gente adquire deficiência, mas o que a gente tem em comum, né, e eu acredito que essa é quase que uma característica comportamental das pessoas com deficiência, é de literalmente aprender a viver com a diversidade. Sim. Tipo, faz parte do show. Faz parte. Eu trabalho em alguns eventos e a gente tem uma equipe que trabalha só com pessoas com deficiência. Então, eu tenho uma convivência já com pessoas surdas, né, com pessoas com baixa visão, com autistas. E assim, eu tenho aprendido bastante com eles. A gente vê a dificuldade de cada um, né? E eu observo mesmo, principalmente os surdos, na questão das libras, são vários tipos. E eu falo, peraí, gente, vamos com calma que eu quero aprender, mas é muita coisa. Então, aí a gente percebe que, por exemplo, eu não sei pra você, Lu, mas para mim, eu percebia que eu andava muito com os cadeirantes, mas eu não entendia das outras deficiências. E isso é bacana da gente poder conviver com outras pessoas exatamente para a gente aprender e ver como funciona também o outro lado. Eu já namorei um surdo. Já. Tá vendo? Tá vendo? A Luciana é da inclusão. A Luciana é das políticas Ela de daí, inclusão. eu vou falar. A Luciana é da inclusão. Quando eu conheci a Luciana, meu filho falava assim pra ela, vamos trocar. Ele pegava um controle do carrinho dele, aí ele queria trocar com a Luciana, que ele queria andar na cadeira dela, que era mais rápida, né? Exatamente. Sai do seu carrinho, deixa eu ficar dentro do seu carrinho. Ele andava pendurado na cadeira da Lu e a Lu corria, assim, né? Hoje... Hoje é ele que me carrega. Que coisa, né, Luciana? Gabriel, Gente, tem tanto assunto, né? Sim. Até porque a gente já viveu tanta coisa junto, assim. Eu me sinto privilegiada de conhecer e conviver com tantas pessoas. A psicologia, de fato, para mim, ela é um instrumento, assim, né? É muito legal quando eu vejo as pessoas assim, né? Eu tenho um orgulho de você, Vânia, do que você construiu hoje, né? Como eu me alegro de você estar morando sozinha, de você voltar a ser sarada, cuidar da sua vida. Eu não lembro disso sempre, é óbvio, mas eu tenho muita memória. E eu me lembrei aqui, né, de alguns flashes seus, assim, o quanto que você, de fato, além de sobrepeso naquela época, né, o quanto que você tinha uma cara mesmo de morbidade, assim, o desânimo que você tinha de vida, né, e aí eu lembro quando a gente começou, né, a trabalhar ali a sua autonomia para você tirar a sua carteira de habilitação, né, e hoje chegar aqui e ver você chegando sozinha, assim, Deus é muito bom, né, Deus é muito bom, e o Senhor não trabalha dentro da nossa lógica. Eu costumo falar que eu não tinha vida, né? Você não via vida no meu olhar naquela época. Morbidade mesmo, né? Desesperança. E hoje em dia as pessoas olham pra mim, e principalmente quando eu tô nos eventos, sabe? Que eu fico rindo, que eu fico atendendo, as pessoas olham pra mim e falam, Vânia, você se destaca no meio das pessoas, você tem um brilho diferente. E Jesus. aí eu costumo falar que é Jesus. Jesus, né? Não Fala, tem. esse brilho vem do céu. E eu, como psicóloga, assim, eu acredito muito na medicação, acredito na terapia, mas acima de qualquer coisa, a gente precisa se ligar à fé. Sim. A vida sem fé é muito sem graça. Né? A vida sem expectativa de futuro, sem de fato acreditar que eu posso comprar uma viagem hoje para viajar em dezembro do ano que vem. E acreditar que eu vou estar viva em dezembro, que eu vou ter saúde em dezembro. É óbvio que eu não controlo o que vai acontecer daqui para dezembro até a página 6, porque algumas coisas eu controlo sim, e uma delas é me cuidar. Quando eu escrevi o livro, eu falo que esse livro ele é fruto das minhas vivências ao longo de 16 anos como psicóloga, mas que eu convivo com diversidade desde quando eu nasci, né? E o que eu vejo de fato é que a fé é esse recheio que faz a nossa vida continuar. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, são tantas histórias, tantas coisas, e vocês de fato vivem, né, os 4 eixos de cuidado. A Luciana tem fisioterapeuta, né? Faz as atividades dela de mobilidade, porque por mais que ela não consiga treinar na academia, ela precisa treinar para ter massa magra, né, Luciana? Sim, com certeza. E preservar o que eu tenho, né?
a musculatura que eu tenho ainda, eu preciso preservar. Então, eu me cuido. Eu tenho fisioterapeuta, faço terapia, Toma tomo suplemento. suplementos, já tomei medicação, hoje não tomo mais, medicação psiquiátrica. Então, eu procuro cuidar desse eixo, né, biológico. Viu? Tá velha, né, Luciana? Tem que cuidar mesmo, né? Tá velha, tem que se cuidar mesmo. Porque se meu filho andava pendurado na cadeira dela, ele tinha alguns centímetros. Hoje ele tem 1,83, né? Então, por isso que agora ele me carrega, né? Porque não faz sentido eu carregar ele, né? Então, nenhum. Então, o Gabriel hoje me leva para os lugares. Gabriel. A Luciana confia mais no Gabriel do que em mim. Eu não Você vou mentir, não. Olha! É desaforo. Não, na direção, né, amiga? Porque o Gabriel dirige muito, mas é muito bem. É né, muito Luciana? bem mesmo. E Parece eu? que eu nem tô dentro do carro. E eu, Luciana? Parece que eu tô num terremoto. Para de ser injusta. Quando Tô você precisar de brincando. mim, você vai ver. Você dirige bem, tá? Eu dirijo Você bem. dirige bem. Esses dias a gente saindo da igreja, aí o Gabriel falou assim, eu vou pra aí, pego vocês, depois eu pego você na Luciana. Eu falei, não, menina, eu vou daqui direto. Aí a Luciana, Não é melhor chamar o Gabriel, não? Eu falei, o que é, Luciana? Beleza, sim, né? Não queria muito, não. Mas como é importante, né? A gente também tá cercado de pessoas que acreditam na gente, né? Uhum. Então, talvez você não teve uma família que te amparou, mas você, como adulto e como adolescente, tem o poder de escolher amigos, de escolher ambientes que te motivem a ser uma melhor versão de você mesmo. E não é uma versão sua comparado com uma outra pessoa, é uma versão sua comparado com você. Hoje a Vânia e a Luciana podem dizer claramente que elas aprenderam a lidar com o luto e viver a partir da dor, não é sem a dor. Porque como a Vânia mesmo mencionou, existe dor em ter me tornado uma cadeirante. Como a Luciana mencionou, existe dor em ter perdido a minha mãe. Mas elas aprenderam a viver a partir da dor. Então, tem algumas coisas na nossa vida que sim, nós vamos conseguir ressignificar. Mas tem outras coisas na nossa vida que não tem como ressignificar. Como ressignificar que você levou um tiro perdido, né, uma bala perdida e você perdeu a sua mobilidade? Como ressignificar que você não tem mais a sua mãe? Não tem como ressignificar. Você precisa aprender a viver a partir da dor e ressignificar aquilo que for possível. Mas nem tudo é possível ressignificar, né? E aí, para a gente finalizar agora, eu acredito muito nas datas, né? Eu sou extremamente simbólica. Eu vivo brincando, né? Verdade. Que se eu não fosse crente, eu ia ser mística. É verdade. Mas eu acredito Esse em bilhete. símbolos. Verdade o que é, Luciana? É verdade esse bilhete. É verdade. Mas eu acho que as datas alusivas, né? Eu amo comemorar aniversário, eu amo as celebrações por vários motivos. Mas um deles é que as datas alusivas, elas nos trazem memórias de esperança, né? E a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Quem traz, traz de fora, né? Então eu trago de algum lugar. E o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é uma celebração para a gente trazer a esperança de que a gente pode viver num mundo mais inclusivo, né? Num mundo com melhores adaptações físicas, porque pior do que a mobilidade, a dificuldade, né, Luciana? Sim. Arquitetônica Sim. é... Barreira arquitetônica. Pior que a barreira arquitetônica é o quê? Barreira atitudinal, comportamental. Né? Você acha Muito isso também, pior. Vânia? Eu acho. Muito pior. Eu acho. Pior é a barreira atitudinal, né? Com toda certeza. Porque, cara, se não tem uma rampa e a pessoa tem atitude... Eu lembro que a gente foi pra uma chácara, né, Luciana? Sim. Que o povo colocou uma madeirinha, assim, pra Foi. Luciana Uhum. subir, assim, e ter acesso. E não é porque ela precisava. É só pra ela ter acesso a andar Sim. por outras áreas lá da chácara. Então, pra mim, pior é a barreira atitudinal. Sim. Porque daí vem o preconceito, vem a exclusão e vem várias outras coisas. Parece até absurdo, né? Eu que convivo com a Luciana há muito tempo, eu lembro que uma vez a gente estava indo para um restaurante, a gente estava subindo no elevador, cara. A pessoa parou assim no elevador, aí tava eu, a Luciana e a Elaine, era um elevador comprido, assim. E aí a pessoa virou e falou, não sei por que não fica em casa, ocupando o elevador. Eu, cara, eu não acredito nisso. É quase surreal, mas isso acontece muito. As pessoas têm demais, preconceito, né? Demais. Eu costumo falar muito da parte que eu vou todos os dias, que é a academia, por exemplo. É as pessoas, você chegar para a pessoa e falar, vai demorar? A pessoa te olhar de cara feia, porque você quer usar o aparelho, e ainda nem te oferecer uma ajuda, tipo assim, sabe? É só trocar, mas a pessoa só te olha assim, termina e sai.
Não é, eu vejo isso como muito um preconceito, que não quer nem estar perto. É como se fosse quase contagiante, né? Exatamente. Ou então, o inverso disso, que é a pessoa que te parabeniza porque você está vivendo a sua vida. Tem né? muito. Está num Luciano odeia restaurante, isso. está numa Nossa, festa. quando a gente tá em festa é mais ainda, não é? Meu Deus, é muito. A Luciana odeia isso. É muito mal assim, gente, mas eu tô. Parabéns por você estar divertir. aqui. A tal da síndrome da heroína, né, Luciana? Eu não gosto de ser chamada de exemplo de vida. Tudo bem, eu já vivi coisas que muitas pessoas não viveram, assim como a Vânia também. Mas também pessoas que não têm limitação viveram coisas que eu não vivi. Exatamente. E tá tudo bem, Tá né? Tá tudo tudo certo, bem. tá todo Isso é mundo só a mesmo, vida tá- acontecendo. Gente, tá todo mundo no mesmo barco, se afundar, todo mundo morre. Então, Isso é só a vida acontecendo, tá né? acontecendo. Eu costumo dizer que algumas coisas é só a vida acontecendo. Mas, meninas, muito obrigado, né, por esse tempo de qualidade. Eu acredito que essa data é uma data de celebração, Sim. né? Celebração para que, de fato, as políticas públicas possam ser executadas. Eu falo que o Brasil é muito rico em legislação, a gente precisa ser rico agora em cumprimento, né? As políticas da pessoa com deficiência hoje, elas são políticas robustas. No meu tempo, assim, que eu comecei a militar há 20, 23 anos atrás, não era assim, não. Não mesmo. Tinha o Estatuto da Pessoa com Não Deficiência, tinha. né? Eram só decretos. Eram decretos e decretos bem frágeis, ainda chamava de portador, porque não é portador, tá, gente? Quem porta alguma coisa, tá? Eu porto esse copo, eu deixo ele em algum lugar. A pessoa ela não larga a deficiência dela em algum lugar. Então, a forma correta de se falar é pessoa com deficiência, Isso. pessoa com mobilidade reduzida, né? Então, não é portador de deficiência. E naquele tempo era portador, ainda Era tinha discussões, portador. o tal do PCD, né? Pessoa com necessidade PNE. especial, né? PNE também não é mais PNE. Não é mais PNE, é PNE, né? Pessoa com necessidade especial, PCD, pessoa com deficiência, não é mais, gente. É pessoa com deficiência, ponto, né? Porque você não larga a sua deficiência aí em algum lugar. Então, assim, eu particularmente, hoje, eu vejo, assim, embora vocês ainda vivam isso todos os dias, talvez numa intensidade muito maior do que eu, mas hoje as políticas já avançaram muito, né? E o meu sonho é ver esse mesmo avanço com as políticas de saúde mental. Elas ainda são muito, não sei nem utilizar uma palavra correta, mas as políticas de saúde mental ainda são muito deficitárias em relação à necessidade que a gente tem hoje, né? O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 19 a 35 anos. Né? Então a gente ainda tem muita coisa aí para vencer. Mas eu estou feliz de nós estarmos aqui celebrando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, porque a gente é das nações, né, Luciana? Sim. A gente é das nações. E eu queria que vocês deixassem um recado, eu sempre peço para os convidados deixarem uma dica de boas práticas em saúde mental, né? O que você acha que a pessoa pode fazer ali para cuidar melhor das suas emoções? Porque vocês duas são provas vivas de que é possível viver melhor e com mais qualidade de vida a partir da dor, não é sem a dor. Então eu queria que vocês deixassem aí uma dica prática, né, de boas práticas de saúde mental. Vamos lá, Luciana, só para mim não perder o hábito de mandar. Tá certo. O podcast é meu, então aqui quem manda sou eu, entendeu? Tudo bem. Porque é assim, quando a Luciana... lá na minha casa eu falo, quem manda aqui sou eu, na casa da Luciana é ela, e quando a gente sai junto é um querendo mandar na é uma querendo mandar na outra, aí o negócio às vezes dá uma arrochada, mas a gente se entende. Bom, um recado que eu poderia deixar para as pessoas: não deixe de fazer terapia. Terapia é algo que dividiu, né, a minha vida. Luciana antes da terapia e Luciana depois da terapia. Depois da terapia eu pude conhecer quem eu sou e pude viver, de fato, a vida que Deus tem para mim. Então é isso. E você, Vânia? Olha, o que eu tenho de recado para deixar é o seguinte: terapia é uma das melhores coisas que você pode ter na vida, porque ela faz você entender quem você é, ela faz você entender que nem tudo está perdido e que aquilo que você vive não dura para sempre. É que nem a gente falou, tudo tem um tempo, é tempo determinado para tudo. Só que até você ter esse entendimento, às vezes sozinho realmente você não vai conseguir, né? E eu acredito que a terapia, ela salva vidas, de verdade. Então, eu costumo dizer que depois da terapia, eu pude entender o que é viver da melhor forma, né? E entender também que eu tenho os meus dias e que eu não preciso me preocupar que os dias ruins vão passar, né? Eu aprendi muito isso na terapia e hoje, como a Luciana falou um pouco antes, eu tenho o meu dia ruim, eu tenho o meu dia de luto, eu me entrego ele naquele dia, mas depois da terapia eu consigo sair dele, eu não permaneço mais naquele tempo. Seu terapeuta era doido, né? Meu terapeuta foi, nossa, a minha terapeuta foi perfeita em ensinar, sabe? Então, assim, essa é a lição. E é que nem a gente falou, sabe? Medicação não é loucura, pelo contrário.
E é isso, assim, é essa questão de saber lidar que a gente não é tudo para a vida, para sempre, que passa Tudo é transitório. e que a gente vence. Estamos finalizando mais uma edição do podcast Emoções a Serviço da Vida, hoje com porção dobrada de convidadas. E as meninas, de fato, são um termômetro claro de que a gente pode cuidar dos nossos 4 eixos, né? Elas falaram aí da importância da terapia, mas a Vânia é uma pessoa que se beneficia desse cuidado com o corpo, atividade física. Embora a academia seja um ambiente não tão acolhedor, mas ela é uma pessoa que faz atividade física, que tem um bom convívio social com familiares, com amigos e que voltou a se conectar com a fé. A Luciana também cuida do corpo dela físico, embora ela tenha pouca mobilidade física na cadeira, mas para que ela tenha a estrutura corporal para viver, para ter longevidade de dias, ela também cuida do corpo dela, com suplementos, com fisioterapia, né, com fono. Então, assim, ela faz N coisas para que ela consiga cuidar do corpo dela, enquanto esse templo, ela cuida das emoções, cuida do ambiente social, e o que, de fato, fez com que ela aprendesse a lidar com o luto foi quando ela voltou a se conectar com o Criador. Então, a vida sem fé é muito sem graça. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora. Encaminhe esse podcast para alguém que precisa aprender a lidar a partir da dor e não sem a dor. Fique conosco e até o próximo episódio do podcast Emoções a Serviço da Vida. Uhul! Aí.